Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nessa noite. Estamos aqui iniciando mais um momento de culto ao Senhor e transmitindo esse culto pelas redes sociais aí, né? Pelo Instagram e pelo Facebook. Nós temos aí o privilégio de ter essas ferramentas disponíveis, esses recursos disponíveis para levar a palavra de Deus, para falar de esperança, para falar de fé, para levar o Evangelho de Jesus Cristo em cada família que esteja aí nos acompanhando nesse momento. Nós vamos, nesse momento, orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Agradecer por mais um dia, agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção, pedir que o Senhor continue nos abençoando. Pedir, ó Deus, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Pedir, ó Deus, o teu cuidado, a tua proteção. Pedir que o Senhor continue direcionando os nossos passos. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu povo. Nos dê, ó Deus, uma noite em paz, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar fazendo uma leitura da palavra do nosso Deus. E nós vamos ler o que está em Salmo de número 34. Nós vamos ler nesse momento. Salmo de número 34. Palavra de Deus para as nossas vidas. Salmo 34. Nós vamos ler os versos de 1 a 7. Salmo de número 34, versos de 1 a 7 é o que nós estaremos lendo nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e os livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Ele nos livra, né? Ele nos livra de todo mal. Nós precisamos a cada dia recorrer ao Senhor, ter a certeza de que Ele tem todo o poder, que nada para Ele é impossível. Nós, como servos do Senhor, temos o privilégio de tê-lo cuidando de nós, de tê-lo nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa. Ele se faz presente, e a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então Deus está nas nossas vidas, Deus está na minha, na sua, nas nossas vidas, e é o que nós vamos cantar. Deus está aqui, Ele está no nosso lar, Ele está no nosso coração, Ele está na nossa família, e nós vamos cantar. Deus está aqui, cante aí: Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em nós. Certo como a manhã.
e se levantará. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Amém. Que nós a cada dia possamos gozar da presença do Senhor nas nossas vidas, nos nossos lares, e que de fato possamos dar lugar para Ele. Jesus disse que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta do seu coração, Ele entrará e fará morada. O Senhor não quer apenas estar de passagem nas nossas vidas. Ele não quer ser apenas um convidado, uma visita, mas Ele quer morar nos nossos corações, nas nossas vidas. Para que isso aconteça, nós precisamos limpar os nossos corações de toda inveja, de toda amargura, de todo rancor, toda mágoa, tudo que tiver de ruim nos nossos corações, pensamentos maus, tudo isso precisa sair para que realmente o Senhor habite nas nossas vidas, nos nossos corações. E há um caminho para a adoração. Há um caminho para a adoração. Vamos cantar nesse momento. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os teus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Se entregue ao Senhor, adore ao Senhor. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. E me entregar. E me entregar. Amém. Nós precisamos adorar a Deus, e para adorar a Deus nós precisamos nos despojar de nós mesmos. Nossas vontades, nossos desejos precisam morrer. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Você que começou a assistir agora, começou a participar, na verdade, deste culto agora. Que vocês que estão aí do outro lado não estão apenas assistindo, mas estão também participando deste culto, cultuando ao Senhor juntamente conosco. Esse é um culto que nós estamos prestando ao Senhor dessa forma, desse jeito, porque nós não estamos ainda tendo o privilégio de nos reunir como igreja do Senhor Jesus no templo, né? Mas nós nos reunimos, cada um no seu lar, cada um na sua casa, para cultuar ao Senhor.
Nós vamos fazer mais uma leitura da palavra do nosso Deus, agora no livro do profeta Amós, que fica logo aí depois de Joel, é Antigo Testamento, é um dos profetas menores, antes de Obadias, Amós, capítulo de número 3, nós vamos ler os versos de 1 a 8, livro do profeta Amós, servo do Senhor Jesus, que foi aí chamado para pregar, ele que não era ninguém que vinha de linhagem de profeta, era um boiadeiro, um fazendeiro, um cultivador de sicômoro, e o Senhor o chama para pregar o evangelho, na verdade para profetizar para o povo de Israel, para a nação de Israel. E olha o que o Senhor diz através do profeta Amós para aquela nação, povo de Deus, mas que estava andando errante. Diz assim: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se não tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, essa foi palavra para o povo de Israel, um povo que foi chamado para ser povo de Deus. O Senhor os escolheu como seu povo, mas esse povo estava desobedecendo ao Senhor. Esse povo fez aliança com outros povos que cultuavam a outros deuses, trouxe a profanação para o meio do povo de Deus, a idolatria e muitas coisas erradas. Por conta disso, o Senhor os puniu. O Senhor trouxe o mal para aquela cidade. O Senhor provocou um mal para aquela cidade, para que eles se voltassem para o Senhor. Porque, como está no versículo 3, andarão dois juntos, se não tiver de acordo. Está falando da relação entre o povo de Deus e o próprio Deus. Para que Deus esteja andando com esse povo, o povo também tem que se submeter a andar com Deus. Tem que se dispor a andar com Deus. Então, a caminhada com Deus, meus irmãos, é uma caminhada recíproca. Nós precisamos nos despojar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos mundanos, para servir ao nosso Deus. Não tem como haver associação entre um Deus santo, justo, e um povo que anda errante. Se acontecer isso, se a gente errar, se a gente continuar errando, andando de forma errada, o Senhor nos punirá, assim como Ele puniu a Israel. Vamos olhar mais um pouco sobre a nossa conduta, a nossa forma de ser. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Eu quero orar por você que está aí na sua casa, no seu lar, que talvez você tenha pensado, por que tudo isso está acontecendo? Eu, uma certa época, ouvi alguém dizer que ao invés de a gente perguntar o porquê, a gente deve perguntar para quê? Para que essas coisas estão acontecendo? Para que eu preciso passar por tudo isso? Para que eu entenda que há um só Deus, que o único que tem o controle de todas as coisas é Deus, que o ser humano não tem o controle de nada. Talvez você esteja fazendo essas perguntas, mas apenas olhe para Deus, apenas peça a Ele
que faça a vontade dele e que nos faça entender a sua vontade e nos submeter. Vamos orar? Deus, eu quero nessa hora te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua bondade, pela tua compaixão. Que o Senhor continue nos abençoando. Ó Deus, nessa hora eu quero pedir em favor, ó Deus, de cada pessoa que está nos acompanhando, que tem nos acompanhado durante esses dias com esses cultos que nós estamos fazendo aqui, transmitindo de forma online, ó Deus. Abençoe cada um. Eu não sei o que as pessoas estão passando, eu não sei qual é a necessidade de cada um, eu não sei qual é o pensamento, ó Deus, o que o coração de cada um está sentindo, ó Deus. Mas o Senhor sabe, o Senhor é um Deus onisciente, sabe de todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares. O Senhor sabe o que cada lar, o que cada família está passando nesse momento, ó Deus. O Senhor sabe das angústias, das aflições, das tribulações, de todos os problemas, mas o Senhor sabe também daqueles que estão firmes, fiéis a Ti, Senhor, mesmo diante de toda essa situação difícil. Ó Deus, que o Senhor a cada dia nos fortaleça para que a gente vença todas essas adversidades. Abençoe cada família, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade de cada um. Ó Deus, toma cada um em Tuas mãos, livra de todo mal, Senhor. Liberta, Senhor, e acima de tudo, ó Deus, que os Teus servos possam continuar confiantes em Ti. Que a fé não seja abalada por nada, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai, refrigera a nossa alma, Senhor. Ó Deus, nos traz tranquilidade, acalma o nosso coração, Senhor. Nós possamos ouvir a Tua voz, quando o Senhor diz, lá no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Nós possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o controle de tudo. Já que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus. A Tua igreja te adora, Senhor. Vamos cantar. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Vamos cantar ao nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei,
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Nós adoramos ao Senhor em todo tempo, em todo lugar, não só no templo, né? Lógico que queremos voltar a cultuar ao Senhor no templo junto com os nossos irmãos, mas isso não resume na nossa adoração. A nossa adoração é em todo tempo, em todo lugar. Nós precisamos adorar ao Senhor. Vamos cantar, vamos dizer que só o Senhor, Ele pode nos livrar de todo mal. Então vamos dizer, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Ninguém pode livrar como o Senhor nos livra, né? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Amém. Ninguém pode livrar como o Senhor, como o nosso Deus.
Ele é poderoso para nos salvar, para nos guardar, nos livrar de todo mal. E nós precisamos a cada dia agradecer ao Senhor, porque Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. Nós lemos no Salmo 34, verso de número 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Então o Senhor nos livra, né, de todo mal, de todas as armadilhas, de toda a pandemia, todo problema que venha a existir. O Senhor nos livra, basta Ele querer. Se estiver dentro dos propósitos dEle, Ele livra. Nós falamos isso sempre porque Ele é soberano, o controle é dEle. O controle é dEle e nós precisamos sempre nos submeter ao controle do Senhor. Hoje nós vamos fazer a nossa pregação, a reflexão da palavra do nosso Deus no livro de Daniel capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Daniel, capítulo 6, versos de 1 a 5. A palavra de Deus mostra aqui um grande livramento que o Senhor, nosso Deus, Ele deu ao seu servo Daniel. Diz assim a palavra do Senhor: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam, não acharam culpa nenhuma nele, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel, um servo do Senhor, que veio junto com o povo de Judá, ser escravo na Babilônia, quando Nabucodonosor, junto com o exército babilônico, invadiu a Judá, acabou com a cidade, destruiu tudo ali, invadiu o templo, pegou os objetos sagrados do templo, pegou o povo de Deus e levou como cativo para a Babilônia. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também foram levados, só que com um objetivo diferente dos demais, porque eles se destacavam, eles eram nobres, eram filhos de pessoas de posição, e eram servos de Deus, e eram homens sábios, conhecedores, muito sábios. E Daniel, ele se destacou no meio de todos. Daniel, servo de Deus, ali serviu ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, como um governador, como uma pessoa que tinha o apreço do rei. O rei gostava de Daniel. A Babilônia se acabou, né? Perdeu ali o seu poder, foi destituído do poder e agora assume a Pérsia, né? A Pérsia assumiu agora, só que algumas coisas que aconteciam na época da Babilônia continuaram acontecendo. O que acontecia, pastor? E que continua acontecendo? A corrupção no meio do povo. Havia ali no meio, desde a época da Babilônia, homens que desviavam as riquezas do reino, homens que eram corruptos, homens que viviam ali mentindo, se fazendo homens próximos do rei, bajulavam ao rei e tudo,
mas estava fazendo com que as riquezas do rei, de uma certa forma, fossem desviadas. Viviam se corrompendo a cada dia, eram corruptos e tentavam corromper a outros. Tentaram corromper a Daniel, mas Daniel era um servo de Deus, um homem fiel, servo do Senhor, um homem íntegro, um homem sincero, um homem que se dobrava diante do Senhor, que reconhecia que dependia de Deus e que era honesto. Honesto, algo que já naquela época era difícil de encontrar, e nos dias de hoje principalmente. O reverendo Hernandes Dias Lopes, fazendo um comentário sobre esse texto, ele faz uma citação de Rui Barbosa, que há muitos anos atrás escreveu algo sobre a honestidade, e ele disse que a honestidade estava se acabando, estava se tornando algo escasso, estava sendo tão difícil que chegaria um tempo que alguns homens teriam vergonha de ser honesto. Olha que situação. Será que a gente não tem percebido isso nos nossos dias, nos nossos tempos? Hoje, você ser honesto, você ser sincero, hoje você ser uma pessoa justa, hoje você praticar a justiça, você praticar o que é correto, na maioria das vezes tem sido considerado como uma coisa errada, porque a maioria das pessoas são desonestas, a maioria das pessoas são infiéis, a maioria das pessoas só tendem a fazer o erro. E aí a gente vê em Daniel um exemplo a ser seguido. Daniel caminhava na contramão de um sistema, Daniel caminhava na contramão do mundo. Daniel se manteve fiel ao Senhor em todo o tempo. E nós precisamos, a exemplo de Daniel, e não só Daniel, como os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, não só esses, mas como outros exemplos na Bíblia. José no Egito foi outro homem que foi íntegro, sincero, correto, honesto. Pagou um preço muito alto pela honestidade, mas vale a pena pagar o preço que for para se manter honesto, para se manter justo, para se manter fiel. Nós precisamos pagar preços, queridos. As consequências, elas virão nas nossas vidas, mas é bem melhor sofrer uma consequência por ser justo do que sofrer a consequência por ser injusto, por ser infiel, por ser uma pessoa que anda de forma errada, que não pratica a justiça, que não é íntegro. Daniel era íntegro, Daniel era sincero, era honesto, era fiel a Deus e fiel ao seu Senhor. Foi fiel a Nabucodonosor, estava sendo fiel a Ciro e a Dário, ele estava sendo fiel. Daniel fazia tudo isso por quê? Porque Daniel, ele era um servo do Senhor e primeiramente, ele temia a Deus. Quando nós tememos a Deus, assim como José também, que desviou daquele mal, que foi honesto, que foi justo, que foi íntegro, não porque a força vinha dele, mas porque ele temia a Deus, porque o Senhor estava com ele, assim como esteve com Daniel. E aí nós vamos aprender algumas lições com a vida de Daniel. Daniel, um homem justo, no meio de homens corruptos, homem que se manteve fiel, homem que foi vítima de um plano maléfico daqueles outros homens invejosos. Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com a inveja. A inveja derruba muitas pessoas. A inveja é algo que tem acabado com muitas pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado. Talvez você seja uma pessoa que não tenha nem muitas posses, nem muitas coisas que as pessoas venham a invejar, mas às vezes a pessoa inveja o seu jeito de ser, inveja as suas amizades, inveja a sua integridade, a sua honestidade. Daniel foi invejado por aqueles homens, porque ele era uma pessoa que tinha o apreço do rei, ele era uma pessoa justa, honesta, e por conta disso suscitou naqueles outros homens uma inveja, um desejo de praticar o mal, de fazer o mal contra Daniel. Mas eles procuraram em Daniel uma falha e não encontraram.
Daniel era perfeito? Não, Daniel não era perfeito. Mas diante daqueles homens, diante daquele sistema, diante daquele mundo perverso daquela época, Daniel se destacava pela sua honestidade, pela sua fidelidade. Isso fez com que aqueles homens se levantassem contra ele. E eles não encontraram nenhum erro em Daniel. E o que eles fizeram? Eles foram procurar em Daniel, na sua fé, eles foram procurar na sua virtude. Talvez muitas pessoas utilizem também hoje meios para tentar derrubar os servos do Senhor com base na fé que ele tem, com base nas virtudes que ele tem, nos princípios que são princípios bíblicos, princípios e normas e valores que são inegociáveis. Você seguir princípios e valores hoje bíblicos, corretos, que você julga ser correto, tem sido algo de afronta para muitas pessoas. Eles não querem seguir. Tem muitas pessoas hoje nos nossos dias não querem seguir os princípios e os valores bíblicos, e ainda querem impedir os outros que seguem. Nós estamos vivendo num mundo dessa forma. Querem colocar, perdão da palavra, goela abaixo aquilo que eles pensam, suas ideologias, seus pensamentos, e querem tirar de nós o direito de continuar crendo, de continuar lutando pelos nossos princípios e pelos nossos valores. Era o que estava acontecendo na vida de Daniel. Eles tentaram fazer com que aquela virtude de Daniel, de ser honesto, de ser fiel, de adorar ao Senhor todos os dias, fosse um meio para que eles fizessem com que Daniel fosse ali punido. E aí eles vão lá e procuram o rei e começam a bajular o rei. Cuidado com as bajulações, cuidado. Quase sempre, quando alguém tem um interesse de algo que vá lhe beneficiar, ele começa bajulando. Ele não está nem aí para querer elogiar, para querer colocar as pessoas, para querer dizer que aquilo que a pessoa faz é algo digno de ser reconhecido. Não, ele começa bajulando para querer algo em troca. E aqueles homens fizeram isso com o rei. Começaram a bajular o rei. Elevaram o rei à posição de divindade. Elevaram ele à posição de divindade, dizendo que ele seria o único em que as pessoas iriam se dobrar para pedir algo. E se alguém se dobrasse diante de qualquer outra divindade, seria jogado na cova dos leões. Fizeram tudo isso não porque eles queriam o apreço do rei. Fizeram tudo isso não porque eles queriam que as pessoas ovacionassem o rei. Não, fizeram tudo isso, planejaram tudo isso simplesmente para querer acabar com Daniel. O maligno, Satanás, ele coloca planos mirabolantes na mente de muitas pessoas para tentar derrubar o povo de Deus, para tentar acabar com o povo de Deus. Mas o povo de Deus é um povo que marcha confiante no seu general, que é Cristo Jesus. O nosso general é Cristo, e ele está à frente da batalha, e nada nos vencerá. Nós precisamos a cada dia confiar no Senhor, assim como Daniel confiava. Assim como Daniel confiava no Senhor, nós precisamos confiar. Daniel confiou ao ponto, o servo do Senhor, Daniel, ele se manteve fiel diante de todas as adversidades. Olha que ele foi levado como cativo, como escravo, e mesmo assim se manteve fiel. Ele passou por várias situações ali e se manteve fiel. E agora ele estava diante de uma outra adversidade, a inveja daqueles homens. Aqueles homens maus estavam o invejando, querendo procurar um erro nele, e ele se manteve fiel. Ele não se vendeu ao sistema. Quantas pessoas se vendem ao sistema? Quantos crentes se vendem ao sistema? Quantos crentes querem andar da mesma forma como o mundo está andando, fazendo as mesmas coisas, praticando os mesmos erros, fazendo as mesmas falcatruas que o mundo está fazendo, praticando
os mesmos erros, sendo desonestos, sendo injustos. Quantos estão fazendo isso? Porque não conseguem se manter fiéis, porque não conseguem, se dobra ao que as pessoas falam. Ah, todo mundo está fazendo, tu é uma besta que todo mundo que não vai fazer. Quantas muitas pessoas estão agindo assim, mas Daniel não. Ele foi um grande exemplo, ele se manteve fiel em meio a tudo isso. Ele se manteve fiel em meio a um perigo, um grande perigo. Qual foi o perigo, pastor? De estar ali exposto a ser jogado em uma cova dos leões. Ele sabia de tudo aquilo, mas mesmo assim, isso não impediu Daniel de adorar ao Senhor. Ele continuou adorando ao Senhor, ele continuou buscando ao Senhor, servindo ao Senhor em todo o tempo. As adversidades, os problemas, os perigos, não impediu Daniel de adorar ao Senhor. Não impediu. Ele, do mesmo jeito que ele fazia antes, ele continuou fazendo. Ele continuou fazendo, adorando ao Senhor. Porque havia ali um plano diabólico para tentar acabar com a vida de Daniel. E ele continuou servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Daniel, ele sabia que os homens maus, que intentaram fazer o mal a ele, que usaram até da própria virtude de Daniel como um meio para tentar derrubá-lo, Daniel sabia que esses homens, eles pagariam um preço muito alto. Pagariam um preço muito alto porque ele não estava fazendo nada de errado. Ele não estava fazendo nada de errado. Simplesmente aqueles homens bolaram aquele plano para tentar derrubá-lo. E ele tinha ciência disso, que ele não estava errado. Ele não estava burlando nada. Ele estava se mantendo fiel ao seu Deus, como sempre foi. E nós precisamos nos manter fiéis ao nosso Deus, como sempre fomos. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente do que venha a acontecer, nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Nos manter fiéis ao Senhor e escolher a cada dia se manter fiel. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui, que nós devemos fazer. Salmo 119, o versículo 30. Salmo 39, 119, versículo 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. O salmista está dizendo que nós precisamos, a exemplo dele, também escolher o caminho da fidelidade. Muitos têm escolhido vários caminhos, mas nós precisamos escolher o caminho da fidelidade, continuar sendo fiéis ao Senhor, independente da situação. Então Daniel é um grande exemplo a ser seguido. Um homem de Deus, um homem fiel, um homem justo, um homem que venceu as adversidades, um homem que venceu aquele plano terrível. Talvez não houvesse escapatória para Daniel, mas nós que conhecemos o final da história, nós sabemos que Daniel foi sim lançado na cova dos leões, porque o rei tinha dado uma palavra, e havia naquela época um ditado que dizia: palavra de rei não volta atrás. Ele tinha selado com seu anel real ali, e aí ele teve que lançar Daniel. Ele não queria, mas ele teve que lançar, porque se ele não fizesse assim, o reino, todo o pessoal do reino não iria dar mais crédito àquele rei. Mas ele fez isso. Só que o Senhor estava com Daniel e o livrou da cova dos leões. Aqueles leões não fizeram nenhum dano a Daniel, porque ele foi fiel ao Senhor. Nós também, a exemplo de Daniel, precisamos permanecer fiéis. Precisamos vencer os nossos temores. Precisamos vencer os nossos medos. Precisamos entender que o Senhor está conosco. Independente do que aconteça, o Senhor está conosco. Está conosco em todo o tempo. Ele nos livra e continuará nos livrando. Nós precisamos, como nós acabamos de ler, Salmo 119, 30, escolher o caminho da fidelidade e dos justos juízos do Senhor. Do contrário, se a gente escolher ser desonesto, ser infiéis, ser injustos, nós estaremos
infelizmente, pagando um preço muito alto. Que eu e você, que nós possamos andar na contramão do sistema, na contramão do mundo, como Daniel andou. Nós estamos vendo que no mundo atual tem vivido a cada dia se afundando dentro de um lamaçal de corrupção, de coisas erradas, de desonestidades. E nós, servos do Senhor, precisamos fazer a diferença. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Senhor, obrigado, Deus, porque essa palavra é justa. Muito obrigado, Deus, porque essa palavra nos instrui a viver corretamente, ó Deus, a trilhar o caminho da honestidade, da fidelidade, da justiça, Senhor. Perdoa, Senhor, nos perdoa os momentos que nós não vivemos assim, não praticamos tudo isso que a Tua palavra nos chama a praticar. Nos perdoe, Senhor. E nos ensine a cada dia a viver de forma justa, sensata, piedosa, Deus, íntegra. Continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo. Continue nos livrando de todo mal, Senhor. E que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, diante de toda e qualquer situação que nos sobrevenha. Que Deus continue nos abençoando. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos dê uma noite de paz, um sono reparador, para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado a todos mais uma vez, em nome de Jesus.